Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, como eu me apresentei nos demais vídeos que eu postei essa semana e semana passada, meu nome é Kleber Lucas e eu sou estagiário do professor Marcelo. E nesse vídeo nós iremos comentar um pouco das questões que foram passadas para vocês nesse sábado, nessa semana, tá? Então vamos começar com a primeira questão. Então, essa é a primeira questão, tá? Então vamos ler aqui o enunciado da questão. Fala assim: até meados do século XVIII, acreditava-se que os organismos já se encontravam completamente formados no interior do ovo. Posteriormente, com a descoberta dos gametas e dos microscópios, passou-se a investigar se o indivíduo estaria pré-formado no óvulo ou no espermatozoide. Nessas investigações, alguns cientistas acreditavam ver no interior dessas células, no caso, espermatozoide e óvulo, cópias de um indivíduo adulto em miniatura. A hipótese mencionada é conhecida como. Aqui a questão colocou essa imagem representando esse enunciado, tá? Então vamos lá. Se atentando ao texto, mesmo que a gente não tenha nenhum tipo de conhecimento sobre o assunto, que não é o caso de vocês, porque vocês já tiveram uma aula sobre isso, a gente tem que se atentar primeiro ao enunciado da questão. Então, mesmo que a gente não soubesse, eles falam aqui ó, em pré-formado, um ser, um indivíduo pré-formado. Então, a gente também chamava essa ideia de teoria da pré-formação. Então, quando a gente vai olhar as alternativas aqui, qual é a alternativa que de cara nós já identificamos como parecida com alguma parte do nosso enunciado? É a letra A, certo? O pré-formismo. E realmente é a letra A. Mas por que a letra A? E você já deve saber disso. Porque essa teoria foi uma teoria que eles desenvolveram a partir de observações e suposições. Porque mesmo que já houvessem microscópios naquele tempo e que eles pudessem ver o espermatozoide e o óvulo, no caso, mesmo que eles pudessem ver, eles não podiam ver o que tinha dentro dessas células, por exemplo, dos gametas. Então, eles imaginavam que dentro do gameta, aqui nós estamos representando essa imagem, o espermatozoide, como se na ponta desse gameta tivesse um serzinho pré-formado, braços, pernas, cabeça, tudo já estivesse aqui dentro, e quando ele entrasse dentro do organismo da mãe, no caso, ele se desenvolvia. Então, para essa teoria, tinha duas linhas de pensamento, que eram os ovistas, que acreditavam que o ser pré-formado estava dentro do óvulo, e os espermistas, que acreditavam que o ser pré-formado estava dentro do espermatozoide. Portanto, a letra correta é a letra A, pré-formismo ou teoria da pré-formação. Bom, galera, dando continuidade, essa é a nossa segunda questão. Diz o seguinte: os estudos de Mendel se destacaram por ajudarem na compreensão dos mecanismos de herança e de que os fatores envolvidos na transmissão de características se encontravam nos gametas. As descobertas de Mendel, portanto, foram importantes para a posterior formulação do ou da abiogênese, pangênese, pré-formismo, biogênese ou teoria cromossômica da herança. Então, a gente está falando aqui de transmissão de características e a gente tem uma palavra muito importante aqui que são fatores. Esses fatores, vocês sabem que hoje em dia a gente chama esses fatores de genes. O que são genes? Os genes são os pedaços de informações genéticas que estão, a sequência de informação genética que está dentro do DNA, que essa informação ela vai ser lida e vai ser codificada em uma fita, e essa fita vai ser transcrita, assim formando uma proteína já, como nós vimos lá na nossa aula sobre tradução e transcrição na síntese de proteínas, tá bom? Então, essas ideias de que os fatores envolvidos nas transmissões das características eles estavam nos gametas foi importante para entender como os gametas se formam, tá? E uma teoria muito importante para estudar justamente isso, como os gametas são constituídos, foi a teoria cromossômica da herança.
Essas ideias foram propostas por estudiosos como o Walter Sutton e também como o Theodor Boveri. E eles desenvolveram trabalhos estudando onde se encontravam esses fatores, onde se encontravam esses genes. E eles descobriram que esses genes estavam no cromossomo e que quando uma célula iria se dividir, uma célula iria se reproduzir, ela dividia os cromossomos, ou seja, vai metade dos cromossomos para uma célula e metade dos cromossomos para outra célula. Lembra lá quando eu falei de meiose e redução cromossômica? Justamente isso. Então, de cara, a gente já poderia eliminar essas alternativas porque vocês já sabem o que significa a maioria dessas palavras, com pangênese, com uma primeira teoria que a gente já teve, a teoria da pré-formação, do pré-formismo que a gente acabou de ver, tá? E da biogênese, que já é um pouco após a teoria da pré-formação, já considerava que um ser humano ele se formava através da fecundação e da junção dos gametas, tá bom? Então, a alternativa correta nessa questão seria a teoria cromossômica da herança. O trabalho de Mendel foi fundamental para eles entenderem que os fatores estavam presentes nos cromossomos. E para além do trabalho de Mendel, outros estudiosos como Sutton, como eu falei, Walter Sutton e Theodor Boveri, fizeram diversos estudos sobre isso também. Então, pessoal, continuando aqui nossas questões, vamos para a questão de número 3. Ela diz o seguinte: em relação ao fenótipo textura de ervilha lisa, né, ela é Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, ou rugosa, que no caso é Rzinho, Rzinho. Então aqui, ó, essas letrinhas são o genótipo. Quando eu falo de fenótipo, eu falo de característica, o que é visual, enquanto o genótipo não, a gente só representa ele com essas letras, tá? Continuando. Uma determinada planta é heterozigota e a outra é homozigota dominante. Então, primeiro de tudo, a gente já vai colocar aqui as informações. Ó. A gente já vai colocar que para a ervilha ser lisa, ela tem que ser, obrigatoriamente, Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. E para ela ser rugosa, ela tem que ser Rzinho, Rzinho. Então, já colocamos aqui, separamos essa informação. Vamos continuar lendo. Quais os possíveis genótipos para essa característica que os descendentes do cruzamento dessas duas plantas podem ter? Então, para isso, para conseguir entender quais são os possíveis genótipos formados a partir de um cruzamento entre duas plantas, nesse caso, sendo uma heterozigota e sendo a outra homozigota dominante, nós vamos colocar o que? No nosso quadro de Punnett. A gente colocou um X aqui em cima, porque essa parte aqui a gente não vai usar. A gente só vai usar os demais quadrados. Então, só coloquei aqui para dizer que a gente não vai usar, tá bom? Então, ele diz, a questão diz que é uma planta heterozigota. Então, se é hétero, lembra de hétero, significa diferente. Então, qual é o único genótipo aqui que os alelos são diferentes? Esse daqui, então, heterozigota, Rzão, Rzinho. Então, já coloquei aqui, ó, peguei um Rzão daqui, coloquei aqui, e um Rzinho daqui, coloquei aqui. Eu poderia colocar aqui em cima também, galera, não tem muita diferença não, só coloquei aqui mesmo, porque foi preferível assim, tá? Então, Rzão daqui e Rzinho aqui, separei. Aí, diz que a outra planta é homozigota dominante, homo veio de igual. Se é dominante, então, são as letras maiúsculas, portanto, Rzão, Rzão. Então, a gente vai colocar, ó, Rzão aqui e outro Rzão aqui também. Aí, o que a gente vai fazer para descobrir quais são os possíveis descendentes, os possíveis genótipos dos descendentes, a gente vai fazer o cruzamento aqui, juntando os indivíduos nessa coluna com os dessa fila. Então, primeiro a gente pega o Rzão daqui e junta com o Rzão daqui, ó, e dá Rzão, Rzão. Aí a gente pega esse Rzão daqui e junta com o Rzão daqui, ó, e dá Rzão, Rzão. Agora, nós pegamos esse Rzinho aqui e junta com esse Rzão aqui, ó, e dá o que? Rzão, Rzinho. Bom, mas eu não falei primeiro Rzinho, depois Rzão? Tanto faz, galera. O importante é saber que aqui vai ter dois alelos diferentes, que vão ser que esse indivíduo aqui vai ser heterozigoto, tá bom? E aqui a mesma coisa, ó, um Rzinho e um Rzão. Eu coloquei aqui, ó, Rzão, Rzinho. Então, olhando aqui, nós temos
essas possibilidades de genótipo. Nós podemos ver que essas duas aqui se repetem, enquanto essas duas se repetem. Ou seja, nós temos apenas duas possibilidades de genótipos. E se vocês observarem, todos serão, né, terão a característica fenotípica, terão o fenótipo de ervilha lisa, porque não apareceu em nenhum momento aqui o genótipo para a semente rugosa, que no caso é um homozigoto recessivo, quando é Rzinho, Rzinho. Então não apareceu aqui. Olhando para cá, então nós podemos entender, ó, quais são os possíveis genótipos para essa característica que os descendentes do cruzamento dessas duas plantas podem ter. Então, analisando aqui as alternativas, nós vemos que só são dois tipos, né? Ó, Rzão, Rzão e Rzão, Rzinho. Qual a alternativa? Letra B, Rzão, Rzão e Rzinho, Rzão, Rzinho. Bom, galera.